Boa tarde a todos. Bem-vindos, bem-vindas. Uma delícia estar aqui. É a terceira vez que eu venho a Natal. E a segunda pelas irmãs Sá. E é uma delícia. As pessoas, quando eu escrevia lá no meu Instagram que eu vinha para cá, as pessoas falavam, e não vem para Fortaleza? E não vem para Maceió? E não vem para Salvador? Primeiro, que a agenda já está fechada desde o começo do ano, né? E segundo, que para você fazer um evento, você tem que ter uma equipe de apoio local. Gente que saiba do que eu vou falar e do que vamos fazer. E isso é ímpar, né? Aqui em Natal é ímpar, porque tenho a Brenda, a Débora, a própria Monique, enfim, agora tem a Andréia, tem nossa Shirley, a Paula. É maravilhoso, porque você se sente muito acolhida e você sabe que vai fazer um bom trabalho, né? Que você vai trazer para as pessoas que chegaram, através delas, um acolhimento e uma plenitude. Que eu gosto muito de pensar que nós não temos que acumular conhecimento, nós temos que transbordar sabedoria. Então, essa é a proposta dos nossos encontros aqui em Natal, sempre. Agora e sempre, quando eu voltar também, né? Então, nós vamos começar. O pessoal da loja já está acabando? Oi? Pessoal da loja, vocês já estão acabando? Cláudia, vocês já estão acabando? Isso. Depois continua. Então, para quem não me conhece, eu sou Conceição Trucon, sou química de formação, me formei na UFRJ do Rio de Janeiro em 1977. E depois que eu me formei, eu fui para São Paulo, porque no Rio eu não tinha como realizar os meus sonhos, os meus talentos, né? O que eu tenho assim, como no meu coração como desejo de ser feliz e de estar sempre crescendo, não tinha lá no Rio, porque no Rio era trabalhar com energia nuclear, com petroquímica ou controle de qualidade. Não estou diminuindo nada, mas eu nasci ecológica. Eu não sabia que eu era ecológica, mas nada disso me trazia uma sensação de plenitude. Assim, você se forma, são 5 anos de faculdade, e aí depois você fala, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro e não me realizar como pessoa? Isso é uma reflexão para todos. Em todas as idades, porque às vezes nós temos uma profissão e no meio do caminho nós começamos a sentir uma certa depressão, uma certa, né, tristeza e tudo mais. E eu falo isso muito para as pessoas, inclusive no meu livro Poder do Cérebro e da Mente, porque às vezes não é nem a profissão que está errada, é a forma de você realizar a sua profissão, né? Então eu digo que eu fui para a Índia como química. Eu fui para a Índia com 20 anos de formada, 77, 97. Não vou dizer que eu não me realizei nesses 20 anos, eu era cientista, eu trabalhava com pesquisa e desenvolvimento, mas eu fui aos poucos me sentindo vazia, né? Filhos, família, tudo certinho, mas eu fui sentindo um vazio. Alguma coisa estava faltando que só filho, família e dinheiro não me preenchia. Tinha uma lacuna ali que estava faltando preencher. E aí eu fui para a Índia porque eu senti que era um chamado. Eu não estou dizendo que para você saber o que você tem que fazer da sua vida profissional tem que ir para a Índia, mas foi o chamado que eu recebi. E eu digo que eu fui para a Índia como química e voltei como alquimista. É a mesma profissão, só que a formatação é diferente. Então, tudo que eu sei de química, eu vou até falar um pouco sobre isso hoje com vocês. Mas como você manifesta essa química é totalmente diferente. Porque eu não estou pensando nessa proposta que eu faço com os meus livros, com as minhas palestras, com as oficinas, eu não estou pensando em ensinar vocês a fazerem trocentas receitas. Eu estou pensando em vocês viverem um estilo de vida que faça com que vocês encontrem os seus talentos, as suas virtudes, as suas alquimias, né? Porque transformar um químico em alquimista é alquímico, ou um arquiteto, ou eu lembro da Lila, que ela era bailarina e voltou da Índia como professora de yoga e tudo mais. Continua sendo bailado, né? Então, gente, hoje eu vou falar sobre sal da vida, que é uma tarefa que caiu nas minhas mãos sem querer, querendo.
né? Há muito tempo atrás, eu tive um segundo marido, o André, que ele era funcionário da Petrobras, lá em São Paulo, e ele prestava serviço para uma empresa aqui em Mossoró. E aí ele ficou 7 anos em Mossoró. Por causa dele, eu conheci o Sal de Mossoró. A gente se separou, mas eu continuei com Mossoró. Mas eu usava esse sal, e para mim, e olha que eu sou carioca, durante toda a minha adolescência, eu vivia na região dos Lagos, que é outro polo produtor de sal, né? Ali na região dos Lagos tem muita salina. Então, mas eu não usava esse sal, porque eu sabia, né, conhecendo desde a infância aquele lugar, que aquelas cidades não tinham saneamento básico, e, portanto, aquelas lagoas foram cada vez sendo mais contaminadas, então o sal que saía dali não era nada adequado para consumo humano. E eu continuava usando o sal de Mossoró. E as pessoas me escreviam perguntando: que sal que você usa? Que sal que você usa? Porque, ou mal ou bem, nós estamos 50 anos atrasados em relação a alguns países que sabem qual é o sal adequado para a saúde humana. Nós estamos 50 anos atrasados. Por quê? Merecia um lava-jato, né? Porque nós vivemos dentro de situações políticas, econômicas, enfim, conchavos, que nós caímos de gaiato no navio. E, assim, as pessoas me perguntavam, eu falava, mas o que adianta você falar que consome o sal de Mossoró se não tem o sal de Mossoró para vender no Brasil todo? Ninguém sabe o que é sal. Mas, no meio desse percurso, começou a surgir no mercado, de uma forma muito fashion e muito avassaladora, um tal de sal que se chama rosa do Himalaia. Alguém já ouviu falar? Incrível! Todo mundo sabe o que é o sal rosa de Himalaia, mas ninguém sabe o que é o sal adequado para a saúde humana. Ninguém sabe o que um sal de verdade faz pela saúde humana. Virou um fashionismo. Por quê? O problema é o sal rosa? Não. O problema é o nosso Ministério da Saúde, todos os órgãos responsáveis pela saúde humana do nosso país. Porque se eles fossem cuidadosos conosco, eles não aceitariam um sal importado, sabendo que tem um sal de excelente qualidade no Brasil. Então, como as pessoas, mesmo não sabendo literalmente que existe um sal adequado para a saúde humana, veio uma coisa importada. Aliás, o brasileiro gosta de coisa importada, né? Ai, meu Deus! Tudo que é importado, o brasileiro quer comprar, quer ter e tudo mais. Isso é já um problema da nossa sociedade. Mas, quando você pensa, chega um sal com toda essa propaganda super comercial, super selvagem, pelo sal do Himalaia, todo mundo quis comprar. As nutricionistas foram as maiores gaiatas no navio. Sinto muito dizer, porque eu dei uma palestra em 2017, quando eu lancei o livro, Sal da Vida. Eu vou voltar por que eu escrevi esse livro, mas quando eu lancei esse livro lá no Congresso Internacional da VP, que tinham 1.500 nutricionistas na plateia, quando eu terminei, as meninas choravam, riam e se sentiam completamente perdidas. Muitas delas falaram: eu não sei o que fazer, eu estou há 6 anos prescrevendo esse sal para os meus pacientes. E teve gente que falou assim: como pode uma química saber mais que uma nutricionista? Qualquer um pode saber mais que qualquer um, desde que aquela pessoa se especialize no assunto. Isso é a tal da... né? Eu não sou a dona da verdade, mas para eu escrever esse livro, para eu estar aqui falando para vocês, eu, como química e cientista, me cerquei de pessoas muito competentes, inclusive o Lúcio Lemos e outros laboratórios, o meu ex-marido, que é químico, também é cientista, e eu sou muito assim, eu não quero nada para mim, mas tudo que eu testo, que eu vejo que é bom, que faz sentido, eu transbordo. Amor não se dá, amor se transborda. Conhecimento não se dá, conhecimento se transforma na forma de sabedoria. Não sou a dona da verdade, mas quando chega alguém que diz: como pode essa pessoa saber mais do que eu? Tem um medo aí. Um medo porque ela forneceu, né, ela prescreveu para o seu paciente, ou até para os seus parentes, aquele sal, e descobrir que aquele sal é bizarro, é chocante, é impactante. Naquele mês, eu fiquei trancada em casa com medo de ser assassinada. Porque o que eu recebi de ataques foi impressionante. E, basicamente, de pessoas que importavam o sal do Himalaia. Porque o que eu faço com esse estoque aqui e essa mulher falando esse tipo de coisa? Mas, enfim, por que eu escrevi esse livro? Por que eu falo desse sal?
Na verdade, eu tenho 12 livros, eu poderia viver com 11 livros, eu não precisava escrever esse livro, entende? É a tal da responsabilidade. Então, eu tenho gratidão pelo Sal Rosa do Himalaia, porque foi por causa dele que eu me senti obrigada a estudar, a botar os sais na bancada, fazer análise, e depois, quando eu fiquei de frente com essa realidade nefasta, que eu acho que a palavra mais correta é bizarra, eu me senti na obrigação de passar para frente. Então, como é que eu passei para frente nesse livro e lá no congresso da VP? Dizendo, gente, existe um sal de verdade para nós consumirmos. Ponto 1. Eu não estou aqui para ficar denegrindo o sal rosa. Eu estou aqui para dizer o que esse sal é. E aí cada um decide. Mas saber que, se eu não quero mais esse sal que é bizarro, e por que ele é bizarro, o que eu faço da minha vida? Porque sem sal nós não vivemos. É um engano dizer que sal faz mal à saúde. O sal errado faz mal à saúde. O sal correto é extremamente benéfico para a saúde, desde que consumido com moderação, né? E bem acompanhado. Então, como tudo na vida, até a água Perrier, que é a água mais cara do mundo, a água mais pura do mundo, se você tomar muita água Perrier de uma vez só, você vai ter uma hemorragia estomacal. Então, eu tenho gratidão pelo Sal Rosa, porque as pessoas começaram a me escrever, e assim, não sei quantos de vocês são meus seguidores, são meus assinantes, são meus leitores e tudo mais, mas eu respondo todo mundo. E muitas vezes eu decoro o nome das pessoas. Sabe? Decoro por quê? Porque eu sinto que aquele nome tem um axé, como Potter, né? Ou é muito diferente, ou é minha... Por algum motivo, às vezes, eu decoro o nome das pessoas. Mas eu tenho essa conexão com os meus leitores, com os meus seguidores. Se eu vou num congresso, eu não saio do congresso para nada. Eu fico ali no stand, conversando com as pessoas, abraçando, autografando. É o grande momento da minha vida. Interagir com vocês, ouvir o depoimento de vocês, ver o brilho nos olhos de vocês. Gente, é alquimista se realizando, né? Como química, eu ficava trancada num laboratório fazendo pesquisa. Como alquimista, eu sou uma cientista empírica, uma cientista aplicada, que eu vejo a vida acontecendo à minha volta. Então, o que eu gosto é de viver. O meu meio do céu é Sagitário. Eu adoro viajar, adoro ver pessoas, adoro conhecer pessoas, adoro saber. Então, eu recebia muita comunicação dos meus leitores perguntando o que a senhora acha do Sal Rosa do Himalaia. Eu falava o que eu falava da quinua. Eu falava, olha, gente, eu sou locavorista, eu curto o agricultor local, eu curto o alimento de curta distância, eu curto aquilo que eu produzo na minha casa, no meu quintal, com os meus vizinhos, na minha praça. Isso eu amo fazer, porque isso é o respeito pelo meio ambiente na sua íntegra. Pessoa que é meu vizinho, que está no meu cinturão verde, produz um alimento de verdade, ele está cuidando daquele alimento, do lençol freático, do ar, da fauna, da flora, de tudo. Então, não é o tomate orgânico que eu estou comprando, eu estou comprando um ecossistema que aquele agricultor provocou para toda aquela comunidade. Então, eu estou só simbolicamente pagando esse tomate, mas, na verdade, eu estou agradecendo por esse tomate que cuidou de toda essa comunidade. Então, eu respondia isso, olha, eu não curto a quinua, porque a quinua é para quem mora em altitude, ar rarefeito, clima muito frio. Eu não curto o sal do Himalaia, porque ele está lá no Himalaia, né? Então, eu prefiro um sal bacana, que eu possa ir lá na salina, conhecer, ver o processo e tudo mais. Eu vivia lá nas salinas da região dos lagos, nós brincávamos nas pilhas de sal, né, na região dos lagos. Então, eu prefiro esse sal. Então, no começo, era essa a minha resposta. Mas a coisa foi crescendo, a propaganda selvagem do Sal Rosa foi aumentando, e eu ganhava, né, porque, graças a Deus, o alquimista ele é muito próspero. Aonde você vai, você ganha abraço, você ganha sorriso, você ganha brilho nos olhos e ganha presentes. Eu voltei da Naturaltech agora, eu botei uma mesa minha, que é enorme, é quase uma tábua, né? E coisas que eu ganho, porque as pessoas querem que eu divulgue, querem que eu prove, e eu adoro isso, sem cobrar nada. E as pessoas começaram a me mandar Sal Rosa. E chegou uma hora que eu tinha uns 6 ou 7 amostras. E como eu compro muito lá na Zona Cerealista de São Paulo, estava vendendo lá. Eu falei, eu vou fazer uma análise desse sal. Porque muitas pessoas me escreviam perguntando, ele tem corante?
né? Era o comum. Ele é rosa porque tem corante? Ele é batizado com corante e tal? Eu falei, bom, eu vou fazer isso. Comprei 2 amostras na zona cerealista, em lojas diferentes, com granulometrias diferentes. Fui numa loja assim dessas chiquetésimas, esses empórios chiques lá dos Jardins. Comprei também 2 amostras de sal rosa, diferentes embalagens, super chiques. Comprei, fiquei com 11 amostras de sal rosa e mais os que eu usava, né, que é o sal flocado integral de Mossoró. E botei na bancada. Sou química, eu não sei se eu falei isso. Tem que reforçar, porque a coisa que o cientista faz é ter becker, pipeta, bureta, cadinho, pistilo. Isso né, a nossa cozinha ela tem outra terminologia, mas tem. E eu peguei na minha bancada e coloquei vários copos, não sei nem becker, peguei copos iguais, águas iguais, quantidade de água igual, peso de sal igual e coloquei as 13 amostras. 11 de sal rosa e 2 que eu tinha do sal integral. E qual não foi a minha surpresa? Que quando eu tentava dissolver os sais rosa, eles não dissolviam. E o sal de Mossoró dissolvia em milésimos de segundo, porque eu fiz uma solução que respeita a concentração máxima de sal na água. Então, eu não abusei. Olha, um sal ele tem que ser solúvel 10 gramas por 100 ml de água. Foi isso que eu usei. Então, o sal de Mossoró, que é o que eu vendo, que é o que eu defendo, ele dissolveu imediatamente. E o sal rosa, never. Alguém aqui sabe inglês? Never. Never. Aí eu deixei, né, overnight. Deixei overnight, porque do Himalaia, né, quem sabe inglês, ele entendia. Deixei ele overnight. Mas enquanto eu tentava dissolver com a minha bagueta, porque o químico não tem garfo nem colher, ele tem bagueta, que é uma barrinha de vidro. Por quê? Porque o vidro ele não sofre interferência do metal, né? E eu, enquanto não dissolvia, eu ficava mexendo. E o que eu via? Eu via uma solução, ele decantava no fundo, né, porque ele não dissolvia, mas em cima tinha uma coluna sobrenadante, turva, extremamente turva. Quando um líquido fica turvo, o líquido de alguma coisa que tem que ser solúvel fica turvo, quer dizer que você tem partículas coloidais que não dissolvem. Então, aquele sal tinha substâncias insolúveis em água. E ali eu comecei a ficar assustada. Porque o que é aquilo? As pessoas estão consumindo sal rosa no Himalaia. E conforme o tempo foi passando, eu não pus aquecimento. Ele tinha que dissolver na temperatura ambiente, correto? Eu estava fazendo um ensaio, comparando coisas boas com coisas que eu estava questionando. E, no outro dia, a maior parte deles tinha dissolvido. Mas o que tinha no fundo? Areia. Areia, sand, silicato. Ou seja, cara, você está comendo sal junto com gesso, porque aquela partícula coloidal era gesso. Tinha também areia. No intestino de uma criança ou de um idoso, é abrasivo. No adulto também. Mas para uma criança e para uma pessoa da terceira idade, isso é criminoso. Porque aquilo é abrasivo. Aquilo sai rasgando o tecido, as vilosidades e tal. Então, eu posso afirmar, com todos os estudos, as pesquisas, as análises que eu fiz, que com 3 meses de sal rosa do Himalaia, você vai ter desbiose. Quer queira, quer não queira. Isso é criminoso. Principalmente para uma pessoa de idade, que ela já está ali lutando, né, com as suas debilidades, com a sua senilidade, com seus declínios. Então, depois de fazer... E aí eu comecei a fazer ensaios que as pessoas pudessem fazer nas suas casas. Tipo assim, pega o sal rosa que você tem na sua casa, porque todo mundo tinha naquela época, né? Faz isso, pega 100 ml de água, pega uma colher de sobremesa de sal, que vai ter 10 gramas, e tenta dissolver. Depois do overnight, você pega um filtro de papel desse de café e põe esse líquido que você tentou dissolver, põe ali e deixa filtrar. Que nós usamos um papel tornassol, um papel específico, mas vamos usar o papel de filtrar café. Todo mundo tem em casa, todo mundo sabe o que é. E aí, o que fica em cima desse filtro? Todos os resíduos do sal rosa do Himalaia. E ali você percebe que o sal não é pigmentado.
Ali é um excesso de sais de ferro 2 e ferro 3, que são metais pesados, insolúveis em água. Então, assim, você ter ferro num sal integral, como é o de Mossoró, ele dissolve todo. Ter ferro na nossa alimentação é importante. Tem muitos metais pesados que nós precisamos ter, fazem parte da nossa formação, mas são ppm e ppb, parte por milhão, parte por bilhão. Agora, ter sais de ferro 2 e ferro 3 insolúveis, eles são corrosivos, eles são metais pesados e eles vão causar impactos negativos. Eu não estou aqui querendo dizer que vocês vão doar o sal rosa que tem na casa de vocês, se é que vocês têm, porque eu já estou fazendo essa denúncia desde 2017. Mas, caso você tenha, usa para compostagem. Porque se você der para o seu vizinho que você não gosta, vai piorar a situação. Vai piorar, porque ele vai ficar mais doente, ele vai ficar mais desbiótico, ele vai ficar mais feroz. Então, põe na composteira. Lá na França, eles põem para o cavalo. Porque o sistema digestório do cavalo, das vacas, é diferente. Então, mas aqui nós não precisamos do sal rosa. Mas, assim, uma boa notícia para vocês. Eu sou uma pessoa desse tamaninho. Tá? Não sou pública como Bela Gil, como tantas pessoas aí hiperfamosas. Mas quando eu fui na Naturaltech de 2017, tinham inúmeros estandes. Naturaltech, para quem não sabe, é um grande evento que acontece em São Paulo, lá no Anhembi. Antes era no Ibirapuera, mas cresceu tanto que passou a ser no Anhembi, onde as pessoas que fazem coisas mais voltadas, né, para a saúde mais natural, ou até para os orgânicos certificados, porque é a Naturaltech Bio Brasil Fair. Então, Bio Brasil é todo mundo que é certificado orgânico, e a Naturaltech são pessoas que têm na sua empresa um perfil de buscar um estilo de vida mais natural. Então, em 2017, existiam inúmeros estandes vendendo sal rosa do Himalaia. Era assim, era de doer o coração. Porque ficavam lá aquelas pessoas tentando te vender que aquilo é maravilhoso, que aquilo é maravilhoso, e você que sabe que aquilo é bizarro, você fica em sofrência total. Porque eu tenho Netuno na Casa da Saúde, eu sou astróloga. Então, Netuno na Casa da Saúde significa que você sofre com a saúde de todos que estão à sua volta, inclusive do planeta. Eu tenho que me cuidar, porque senão eu enlouqueço, né? Mas, enfim, quando foi em 2018, tinham 10 estandes. Eu fiquei um mês trancada em casa com medo de ser assassinada. Teve uma pessoa, inclusive, que estava com uma criança no colo quando ela me agrediu, sabe? Aí eu falei assim, o que você está fazendo que, em vez de você cuidar da saúde da sua filha, que é o que eu estou buscando cuidar, você está me agredindo? Mas depois a minha equipe falou, não responde. E eu parei. E aí, em 2018, tinham 10 estandes. Em 2019, tinham 1 ou 2 estandes. Eu nem contei, porque era tão pouco. E agora, em 2022, 0. E eu falo mais, gente. Se você tem uma empresa que você faz tudo bacana, com agroecológico, com orgânico, com bioético, você tem uma empresa que faz tudo maravilhoso, você botou uma pitada de sal rosa, você queimou o seu produto. Queimou. Porque é a mesma coisa, você tem um copo de água Perrier, uma água maravilhosa, e você põe um dedalzinho de água podre do esgoto. O que acontece com essa água? A água boa regenera a água do esgoto, ou a água do esgoto contamina a água do copo inteiro? É assim que acontece na terceira dimensão. Então, você tem um produto maravilhoso, com tudo de bom e do melhor, e você põe o sal rosa. Você danificou o seu produto. Eu olho todos os rótulos, gente. Eu não sou nutricionista, mas eu aprendi com as nutricionistas, também como química, a ler os rótulos. Até porque uma pessoa quer que eu divulgue o produto delas. Nenhum problema, não cobro nada. Mas eu só vou divulgar depois que eu testar, depois que eu sentir e depois que eu ver o rótulo. Senão eu não divulgo, porque eu estou dando um tiro no meu pé e estou trabalhando contra tudo que eu acredito, que é transbordar informações bacanas. Não sou a dona da verdade, mas até onde eu tenho consciência, eu procuro ser coerente, né? Então, vamos parar de falar mal do sal rosa, né? E vamos começar a falar do que tem de luz no horizonte. Então, no começo, eu quis, de todas as formas, vir em Mossoró. Então, eu ficava ligando, né, para a Sinsal, que é, teoricamente,
a empresa mais sólida na produção da flor de sal. E eu fiquei de São Paulo tentando, e ninguém me atendia. E quando me atendia, me passavam para outro. E eu sentia que, no final, eu cheguei à conclusão que eles estavam achando que eu era uma espiã, que estava tentando ou pegar a tecnologia deles ou fazer alguma coisa. Porque, aparentemente, em Mossoró tem muito crime trabalhista, tem muita confusão, sabe? E eu de gato no navio, né? Mas, no final, eu comprei minha passagem e vim para Mossoró. E bati na porta. E me receberam na portaria. Aí você fala, nossa, Conceição, mas você, escritora e tal, não tem problema, eu queria tanto chegar. Não adianta eu denunciar. Eu tenho que mostrar para as pessoas qual é a luz no fim do túnel. Porque sem eu vou explicar daqui a pouco isso. Aí eu bati na porta, fui atendido na portaria, conversei com o filho, que é o Guilherme, e conversei com o José, que era o cara lá do controle de qualidade, e aos poucos eu fui, e consegui criar um vínculo, consegui conhecer a Salina, e expandir um pouco mais o meu conhecimento prático, né? E aí o que eu vou falar para vocês? O que é um sal de verdade para consumo humano? Aí está o ó da nossa palestra. Porque assim, o sal é uma indústria mundial. Em todo o planeta, todo mundo, todos os países, todas as comunidades precisam do sal. Só que assim, 52%, ou seja, a grande maioria do sal, vai para a indústria química e civil. Tá? Em torno de 20% vai para a indústria farmacêutica, para produzir os soros, para produzir uma série de insumos hospitalares e farmacêuticos. Em torno de 52, com 20 dá 72, em torno de 20% mais ou menos vai para a indústria alimentícia. Mas a indústria alimentícia, ela não tem muito compromisso, quem aqui é nutricionista sabe, que a indústria alimentícia nem sempre tem um compromisso com a saúde humana. Ela tem um compromisso com uma produção em grande escala, de produtos embalados, e como diz o professor Murilo, da nutrição funcional, produtos com alto shelf life. Tempo de prateleira. Então, quando o professor Murilo fala isso, ele fala fazendo gandaia. Eu adoro ele porque ele gandaia também, né? Eu gosto desse teatro. O que é shelf life? Quanto maior o tempo de prateleira de um alimento, menor o tempo de vida do consumidor. Então, assim, quanto mais industrializado, processado e embalado um produto, menos adequado para a saúde humana, principalmente das crianças e da terceira idade. E os adultos que estão no meio. Então, 20% desse sal vai para a indústria alimentícia. Sobra 8%. 8% é para consumo humano. Agora eu vou perguntar para vocês, nem todo mundo aqui é empresário, empreendedor e tudo mais, mas a matemática está muito clara, né? Se você tem uma salina, que é um produto de custo baixo, né? E você tem 92% do mercado para atender e 8% para consumo humano. Você vai dedicar os seus investimentos, a tua atenção e tudo mais, aos 92% ou aos 8%? O que vocês acham? É óbvio, né? Então tem que ter um braço da salineira que tenha uma equipe de visionários, uma equipe de pessoas mais ecológicas e tudo mais, e fala, não, esses 8% para a saúde humana, a gente até vai cobrar mais, porque é uma tecnologia mais sofisticada, eu vou explicar qual é a tecnologia, nós cobramos um pouco mais, mas é um sal de verdade. É um sal que não atende a indústria farmacêutica, não atende a indústria civil, não atende a indústria alimentícia, mas atende a saúde humana. Então, para quem é nutricionista, isso é muito forte. Não é? É muito forte. O ser humano ele precisa do sal desde a hora da fecundação. Porque para um óvulo ser fecundado pelo espermatozoide, tanto o óvulo como o espermatozoide têm sais lá dentro dissolvidos. Na verdade, nós humanos, nós temos em torno de 65%, 70% de água na nossa constituição. Nós adultos, tá? Porque as crianças são bem mais água. Crianças, até os 7 anos, chegam a ter 80% de água. Por isso que uma diarreia, uma disenteria numa criança, ela tem que ser socorrida urgente, porque é muita água que ela tem. Então, numa diarreia violenta, ela entra em óbito em questão de horas.
Mas o adulto, vamos falar de nós adultos aqui, inclusive tem uma menina aqui de 12 anos, cadê ela? Ah, tá lá, isso. Você tem ali uns 70, ainda não é, né? Tá aí pré-adolescente ou adolescente, mas enfim, vamos pensar em 70%, porque é um número mais fácil de calcular. Então, nós somos 70% água. E nós temos em torno de 6% de minerais. 6 a 8% de minerais. Dependendo se é homem, se é mulher, da massa magra e tal, nós temos aí em torno de 6 a 8% de minerais. Então, você soma 70 com 6 a 8, dá 76, 78. Ou seja, nós humanos, adultos, 3/4 do nosso corpo é mineral. A água é mineral. Sais minerais são minerais. Então, nós somos 3/4 da nossa massa corporal é mineral. Portanto, eu ouso afirmar que nós somos seres minerais vivendo uma experiência orgânica. E aí voltamos para cá. Sem esses minerais, tudo que nós temos, enzimas, hormônios, células, lipoproteínas, células cerebrais, células hepáticas, tudo nosso, no nosso organismo, todo o nosso metabolismo, todos os nossos sistemas, eles não conseguem funcionar se não tiver águas minerais. Olha que louco. É uma experiência, literalmente, nós somos minerais vivendo uma experiência orgânica. E aí existem os comunicadores que fazem essa comunicação entre o reino mineral, que habita em nós, e o reino orgânico e o reino sutil, que são a nossa microbiota, os micro-organismos, né? Então, eu estou adentrando um pouco na química, gente, só para saber que o sal é fundamental na nossa vida. E esses comunicadores entre os reinos também. Então, assim, quando você pega um sal, que eles chamam sal de mesa, é um sal que é produzido mecanizadamente. Então, entra a água do mar, aí ela é distribuída em tanques, passam por várias etapas, e no final ele cristaliza e vem uma máquina, uma raspadeira, que vai tirando o sal, né, daqueles canteiros e vai empilhando 3 metros, 5 metros, 10 metros de altura, porque o sal é produzido uma vez por ano só. E ao longo do ano vai distribuindo. Então, esse sal de mesa, ele é lavado, primeiro, ele é mecanizado, então vai tudo na máquina. Depois é empilhado, e depois que ele está lá empilhado há muito tempo, depende do tempo do ano, ele vai, como tem muitos minerais no sal, naturalmente, que são higroscópicos, ou seja, eles absorvem a umidade do ar, como o magnésio, o potássio, o próprio sódio, com a chuva, com a umidade do ar, esses sais vão formando um chorume lá embaixo. Não sei se alguém aqui já conheceu uma salina. Vai formando um chorume que vai indo embora pelo ralo. Ele vai indo para o esgoto lá, o sistema da salina. Ou seja, uma parte nobre do sal está indo embora. Porque o sal, de verdade, ele tem que ter magnésio, ele tem que ter potássio, ele tem que ter esses minerais que são mais solúveis em água. É o que dá o sal melado. O sal melado é o sal de verdade. Mas o sal de mesa, ele fica empilhado, aí vem uma máquina que leva para lavar, depois ele vai para um lugar onde ele é aditivado com periodatos, com substâncias à base de iodo. Eles são usados antiumectantes, porque o sal melado ninguém quer, né? Todo mundo quer o sal sequinho. Isso é um engano que nós temos. E eles são branqueados, porque todo mundo quer o sal branquinho. Branquinho, sequinho, né? Então, por que isso acontece? Porque nós ignoramos o que é um sal de verdade. Então, assim, parte de nós somos culpados também. Porque nós queremos uma coisa que não é boa para nós, mas que nós queremos porque queremos. Então, é por isso que eu digo que nós estamos 50 anos atrasados, porque os países que fazem questão de um sal de verdade, eles têm essa consciência. No caso de alguns estados dos Estados Unidos, muitos países da Europa, como Portugal, França, então, Canadá, o próprio Japão. Então, o sal de mesa, ele é um sal que ele é lavado, ou seja, ele tem menos minerais do que deveria. Ele é aditivado com branqueador, com tiocianatos, com percloratos e uma série de outras substâncias que não são boas para a saúde humana.
Então, aí vem o médico, tadinho, que na faculdade ele não aprende quase nada sobre química, nem nutrição, né? E fala, sal faz mal à saúde. O sal que faz mal à saúde é o sal errado. Porque o sal de verdade ele é um sal polimineral. Porque nós somos, né, minerais vivendo uma experiência orgânica. E nós precisamos desses 84 minerais que estão no sal. E o que é o sal? Alguém sabe o que é o sal? Isso é uma poesia que eu escrevi no livro, porque depois que você escreve uma obra dessa, com tantas fontes e tudo mais, você tem que escrever uma poesia. E foi muito louco, porque eu terminei o livro e escrevi a poesia. Esqueci de salvar. Dizem que Jesus salva, né? E eu não salvei. Perdi a poesia. Falei, quer saber, o livro vai ser poesia mesmo. Só que eu falei, não aguento. Aí escrevi outra vez, mas só que é diferente, né? Então, o que é o sal? Então, todos os rios desaguam no mar, menos os rios, cadê a minha? Os rios da Patagônia, que não desaguam no mar. Mas todos os rios, sem exceção dos da Patagônia, eles desaguam no mar. Então, tem um rio que passa por uma região que o solo, né, que aquela região é rica em silício, em boro e magnésio. Tem outro rio que passa numa outra região que tem muito cromo, boro e silício. E outro que tem muito alumínio e tem muito ferro. E assim, cada rio vai levando para o mar aquilo que ele conseguiu lavar da terra. Então, o mar, ele tem todos os minerais de todos os rios que passaram dando um banho na terra. Isso é poético, porque o sal, na verdade, é um grande banho, né, que a terra recebe e joga a água do banho no mar. E aí, essa riqueza de minerais, ela é exuberante. E isso está no sal, porque quando você desidrata a água do mar, ficam esses sais. Então, por isso que eu falo que o sal de verdade ele tem que ser um sal integral. Ele não pode ser lavado, ele não pode ser empilhado para não sofrer essa lixiviação e perder esse chorume. Ele não pode ser aditivado. E nem moído, porque, infelizmente, na indústria, tudo que você moe, você perde a noção do que tem lá dentro. Eu gosto, assim, as pessoas pensam, por que você não vende o sal moído? Porque eu quero que você moa. É tão fácil, é só botar no liquidificador, gente. Ele é muito fácil, ainda mais esse sal, que ele é diferente do sal convencional que se usa para toda essa indústria, né? Tá todo mundo acompanhando? Tá um vídeo, eu estou curtindo. Legal. Então, as pessoas falam, mas sal tem que ser empilhado. Não, no sal não tem que ser empilhado. O sal tem que ser produzido e fresquinho, já sair da rota, ser ensacado. Por quê? Para não perder o melado que ele tem. Sal de verdade tem que ser melado. Ai, que delícia, sal melado. E você consegue bater no liquidificador. Então, o que tem de diferença nesse sal integral de um sal mecanizado, empilhado, industrializado? O sal, o cloreto de sódio, morfologicamente, ele tem uma forma cúbica. Tá? Então, o sódio e o cloro eles ficam nas pontinhas de um cubo. Imagina um cubo, um dadinho, e nas pontas de cada cubo tem os átomos de cloro e sódio. Então, essa é a morfologia do sal. Ele tem uma forma cúbica, área escura. Esse é o sal grosso de churrasco, é o sal que a gente compra quando vê ele grossinho. Você pode ver que ele tem muitas facetas de um cubinho, sabe? E o sal integral, ele não tem essa formação. Ele se chama flor de sal ou nata de sal. Lá em Portugal se chama nata de sal. Como que ele é feito? São tanques muito estreitinhos, 1,5 m por 1,5 m, rasinhos, e eles só conseguem ser produzidos em dias com muito sol e pouco vento. Então, o sal que está lá no fundo, né, que está ali naquele tanque, ele consegue, pelo vento e pelo sol, pelo vento fraquinho e pelo sol forte, ele consegue vir para a tona e forma uma natinha. Uma nata, como nata de leite, sabe? Mas é de sal. E aí tem que ter uma pessoa ali, uma equipe, que vai com a espumadeira, né, escumadeira, e vai pegando essas natinhas e vai botando do lado, num cestinho do lado. Vai botando, vai botando. Até que chega às 3 horas da tarde, quando o sol já não dá conta mais, e para a produção. Aí todo aquele salzinho que foi separado já é embalado em saco de 25 quilos, para depois ser reembalado.
E aí, esse processo, eu estou ensinando isso, gente, precisamos saber. Acho que todo mundo que é humano, que sabe que o sal é tão importante para a nossa saúde, precisa saber dessas coisas. Porque as pessoas pensam, sal é sal. Muitos nutricionistas falam isso, sal é tudo igual. Né? Inclusive, quando eu fiz essa denúncia, muita gente falou, não, sal é tudo igual, é tudo cloreto de sódio. Não é isso. E aí, o que acontece? Às vezes, o vento é mais forte e aquela natinha decanta lá no fundo do tanque, que é um tanque raso. E no fim de um mês de processo, aquele tanque vai ficando com muito coproduto da flor de sal, que foi no passado uma nata, mas que decantou. Então, ele já tem essa forma de nata. Então, em vez de ser um cubo, ele é laminar. Ele tem várias laminazinhas, sabe? Então, é uma estrutura de nata, de flor, de pétalas. E esse sal que fica no fundo, uma vez por mês, tem que sair lá do fundo. Biose tem que acontecer, é um ritmo da produção, mas tem um momento que tem que tirar esse sal do fundo para manter a profundidade ideal para a produção da flor do sal, que é a parte que custa R$150 o quilo. Então, esse coproduto é esse sal que vocês têm aqui. É o sea salt, que eles chamam lá na Sensal, e que é o sal que eu acho que é o ideal, porque R$150 o quilo não dá. Né? Mas esse aqui é flor de sal, só que é um coproduto da flor de sal. Ele não é menos, simplesmente ele é um subproduto, mas sem ele não existiria a flor de sal. Vocês entendem isso? E ele é integral. Ele também, uma vez que ele é tirado do fundo do tanque, ele já é embalado em sacos de 25 quilos para depois ser reembalado em quantidades menores e tudo mais. Então, é um sal que tem 80 minerais. É um sal integral. Quando eu falo sal integral, é um sal que não foi lavado, não foi aditivado, não foi moído. Ele é totalmente integral. Ele não foi separado dos seus sais hidroscópicos. Ele está 100% integral. E ele é tão integral que as pessoas têm dificuldade de entender que ele tem gases nobres. Então, os gases nobres, eles ficam na superfície do tanque, na superfície do oceano, na superfície do tanque. E, conforme o vento vai fazendo o movimento, eles são encapsulados por essas natas. Então, hélio, neônio, argônio, principalmente o hélio. E aí, quando você aquece esse sal, esses gases nobres saem, eles vão embora. Então, eu falo, o ideal desse sal, tanto a flor de sal como esse, é na finalização. Ou seja, você fez uma maionese, você fez um requeijão, você fez uma salada, você fez um pesto, você fez um molho, você está fazendo um fermentado, né, alguma coisa que você não vai colocar no fogão, não vai passar de 90 graus ou até de 45 graus, aí é a forma mais bacana de você fazer um aproveitamento potente, integral desse sal. Porque quando você perde os gases nobres, você perde alguma coisa muito louca do sal. Porque quem já provou esse sal sabe, ele tem um sabor exótico, ele tem um efeito nas nossas papilas inexplicável. E eu acho que muito disso está ligado aos gases nobres. Então, assim, muitas pessoas leem, mas o que é finalização? Não posso fazer um feijão, não posso fazer arroz? Faz, põe pouco sal, não precisa pôr muito. E quando está na hora final de você fazer o refogado, ou temperar o arroz no final, depois você desligou o sal, põe esse sal. Porque você vai fazer um aproveitamento massivo desse sal. Alguma pergunta? Tem um microfone, o senhor consegue levar lá para todo mundo escutar a pergunta? Porque aí eu te escuto, mas as pessoas não escutam. Eu posso até repetir, mas já que tem o microfone, vamos usar, né? Som e som A. Aproveitando que o microfone vai ficar aí, quem quiser fazer mais perguntas já abusa. Obrigada. Bom, eu me chamo Ana Carolina. A minha pergunta você acabou respondendo agora no finalzinho da sua fala, mas eu aprendi um pouco através da culinária ayurvédica que o sal, independente de qual for, a gente deveria usar sempre no final, justamente para fazer a finalização, porque você vai colocando, e no final perde-se um pouco o sabor, porque o sal ele predomina, né? Então você deixa de sentir um pouco o sabor do alimento. Sim. E o sal vai sempre predominar.
E então eu aprendi, tenho feito dessa forma, a colocar sempre no final. Aí quando você colocou essa questão da perda de gases, era onde eu ia, era a minha pergunta. Então, o ideal, de fato, para a parte de cozimento, é que também esse sal, que eu já faço uso, obrigada, Brenda, também na adição final. Sim. Porque aí ela perde menos esses gases, no caso? Isso, porque esses gases eles são muito débeis. Eles estão encapsulados nessas lâminas, mas qualquer aquecimento eles saem. Na verdade, eu acredito que eles nem entrem no nosso organismo. Tá. Na hora da mastigação, na hora do pequeno aquecimento, eles saem. Mas eles dão um barato no cérebro, no olfato, sabe? Os nossos cognitivos estão massivamente aqui, né, na cabeça. Então, ele dá um barato nos nossos cognitivos. É muito interessante. E a outra coisa, assim, o indiano, né, a medicina ayurvédica, que é, para mim, a mais antiga do planeta, eles têm uma receita que, inclusive, eu pratico muito, que é o choram, o pó digestivo, que, para mim, é um excelente remédio para todos os problemas digestivos, que vão desde, né, da mastigação, da salivação, etc., até o trono, né, quando você faz, né, o seu detox. Então, essa receita, o pó digestivo, que eu ensino, eu fazer a imersão, todas as minhas imersões eu ensino às pessoas, e ele é uma receita da medicina ayurvédica, que é exatamente com semente de erva doce, folhas de orégano, que é a erva mais antioxidante do planeta, folhas de orégano, limão e uma pitada de sal. Você faz, isso tudo tem no meu site, tá? Está lá aberto, eu ensinando a receita e tal, é transbordante. Mas esse pó digestivo, ele é mágico, mas tem que ter o sal. E as pessoas falam, tem que tomar meio copo de água morna com limão. A medicina hindu ayurvédica fala meio copo de água morna, por quê? Porque a digestão só começa quando aquilo que você colocou dentro do seu organismo está na temperatura digestiva, que é a nossa temperatura corporal. Então, você comer algo muito gelado ou muito quente, vai ser perda de energia para já. Emagrece. Emagrece porra nenhuma, tu fica doente. Esse emagrecer a custo de nada não existe, tudo tem um custo. Então, toda a energia que você gasta para equalizar a temperatura é um dispêndio, é um estresse que não precisava. Então, na medicina hindu, você toma um copo de água morna, que ideal, ela está ali, tíbia, né? Tíbia, cadê a tíbia? Morninha, ela está ali nos seus 25, 28 graus. O suco fresco de um limão, pode ser até um pouquinho mais quente, porque quando põe o suco fresco do limão, dá uma pequena reduzida na temperatura, e uma pitada de sal. Lá na Índia, eles usam um sal negro, que é o sal deles. É aquele sal que tem cheiro de peido, sabe? Porque tem muito gás sulfídrico e tudo mais. Mas aqui nós temos qual sal? Aqui todo mundo sabe qual é o sal que nós temos? Isso, mas eu vou mais longe. Eu não sei que horas são, a Brenda tem que me ajudar. 4. Ok. Então, quando nós fazemos o uso de alguma coisa que é muito mineral, como esse sal, é importante nós termos aqueles agentes de ligação entre mundos, entre reinos. Nós não somos só orgânico, nós não somos só minerais, nós não somos só etéreos, nós não somos só cósmicos, não somos só solares, não somos só telúricos, nós somos tudo isso. Ai, que delícia! Mas tem que ter comunicação entre os reinos. E algumas pessoas isso é mais espontâneo, é mais natural, principalmente quando mais jovens. E algumas pessoas isso é mais difícil, porque está muito intoxicada, emocionalmente está muito transtornado. Por algum motivo, essa comunicação ela é dificultada. É porque é um padrão mesmo daquela família, daquela genética e tudo mais. Mas isso não para, né? Porque tem a epigenética. Então, quem é que faz essa comunicação perfeita? Existem algumas moléculas que elas pertencem a 2 mundos e elas fazem essa união. Um deles é o ácido cítrico, o outro é o ácido málico, o ácido fítico, o ácido ascórbico. São moléculas cuja especialidade é essa, integrar esses mundos. Porque se você come um pedaço de barro, né, uma pedrinha de barro, como muitas grávidas que têm aí uma deficiência de ferro, elas têm vontade de comer barro. Isso não adianta, mas é uma manifestação de que ela está com deficiência de ferro. Você não pode comer uma halita,
Você não pode comer o mineral puro, porque o único mineral que o ser humano consegue ingerir e ser imediatamente incluído no metabolismo é a água. Os minerais, eles têm que ser transformados em alguma coisa orgânica. Então, citrato de sódio, citrato de magnésio, citrato de potássio, dimalato de magnésio, dimalato de cobre, né, fitato, aspartato. Todo mundo que é nutricionista sabe o que eu estou falando. Mas essas moléculas, elas têm como especialidade, elas são orgânicas, mas elas têm como especialidade se juntar com a alma gêmea delas, que são os minerais, e formar citratos, que são 3 pontas ácidas. O ácido málico são 2. E assim, essas moléculas, elas têm essa propriedade. E algumas outras substâncias que são adstringentes, que também conseguem fazer essa comunicação entre o reino mineral e o reino orgânico. Então, é por isso que a medicina hindu ayurvédica fala, olha, meio copo de água morna, fresco de meio limão ou um limão e um sal. O que está acontecendo ali? Ele está te hidratando, porque não adianta você se entupir de minerais, se enterrar no barro, né? Não adianta, você tem que estar hidratado. Minerais e alguém que faz esses minerais ativados pelo nosso organismo. O nosso organismo não consegue comer uma pedra de barro e assimilar o ferro. Como é que eu assimilo o ferro da rama da beterraba ou da rama da cenoura, qualquer rama, qualquer raiz ou tubérculo, que são ricos em minerais? Como é que eu faço para melhorar a assimilação dos minerais que estão lá? Quando eu faço assim, muda o som. Como é que eu faço? Eu tenho que pôr essas moléculas que são os grandes integradores de reinos. Olha que mágico, gente. A nossa vida é muito mágica. O nosso organismo. Então, a medicina hindu tem uma fórmula perfeita, né? Meio copo de água morna, suco fresco de limão e um sal integral, que no caso da Índia é o sal negro, e aqui no nosso caso é um sal integral, não lavado, não aditivado, não moído, porque nós precisamos saber o que tem lá dentro. Hoje mesmo eu provei um pó de guaraná do pai da Brenda, feito por uma indústria alimentícia famosa, não vou falar o nome. Mas quando eu cheirei, porque quando você é mais desintoxicado, mais hidratado e mineralizado, você tem os teus cognitivos muito mais funcionais. Lembrando que o sinônimo de envelhecimento é ressecamento. Alguém aqui sabia disso? Que o sinônimo de envelhecimento é ressecamento? Você vê, eu falei, uma criança até os 3, 4 anos, ela tem 80% de água, um adulto 65, 70%, o idoso já vai para 50%, se ele deixar. Né? Então, assim, existem as leis biológicas e existe o que nós podemos fazer com nossas escolhas. Mas, com a idade, o cabelo resseca, o couro cabeludo resseca, a pele resseca, os ossos resseca, a gengiva resseca, a vagina resseca, tudo nosso resseca, os ossos ressecam. Isso é um sinônimo, né? É um sinalizador de envelhecimento. Então, quando você procura uma medicina muito rápida, que ela é de manhã, matinal, que te hidrata, que te mineraliza, e ainda te mineraliza com a eficiência do suco fresco do limão, que poderia ser maçã com limão, é que maçã não tem no... Mas limão, gente, tem no Brasil inteiro. Na floresta, tem 1000 variedades de limão rústicos. Eu estava comentando com a pessoa que me trouxe do aeroporto até aqui, que lá em Capuí e Flecheiras eu conheci um limão que, pelo amor de Deus, é um limão punk. É um limão, parece um siciliano, ele tem a casca bem grossa e rugosa, amarelinho, mas quando você corta, ele tem a semente, tu tira a semente e com uma colher, você só faz isso assim, e põe no liquidificador e bate. E é mousse de limão. Caraca, que delícia! Não precisa nada. Porque aquela celulose que fica dividindo os gomos, ela é muito macia, não é uma celulose muito pectínica, não é muito dura. Então, você bate, não precisa coar. É uma limonada mousse. Maravilhosa. Então, só como a medicina mais antiga do planeta encontrou uma receita maravilhosa de você acordar de manhã e falar: eu me hidrato, eu me mineralizo, então, né, com a natureza, sem suplemento, sem nada. E aí eu gostaria de falar para vocês que, assim, quando vocês não consomem o sal, inclusive eu acabei de lançar o Crianças Bora Comer, lá no Parque da Água Branca, eu vou fazer vários lançamentos, aqui eu estou lançando também, e uma mãe, que até ela tem um grupo no Zap, de uma criança com problemas renais,
né? Ela nasceu com problema renal, com 1000 problemas, e o pediatra cortou o sal dessa criança. E essa criança entrou em declínio. Declínio total. Só foi piorando, piorando. E essa mãe, lógico que nós mães, inclusive a Karen Primavera, que escreveu o déficit de atenção, ela viveu um drama parecido, né? A filha dela com déficit de atenção gravíssimo. Ela foi atrás e ela, junto com a mãe, Ana Primavera, curaram a filha, e o livro é essa história. E essa mãe, ela foi atrás, começou a ler, e ela voltou a usar o sal para essa criança. Lógico, com medidas, né? Não é para sair comendo sal e tal. E essa criança voltou a viver. E aí ela criou um grupo, e eles se comunicam e tal. Eu falei, pelo amor de Deus, eu quero entrevistar você. Porque é a prova maior de que muitos profissionais da saúde acreditam tanto numa coisa que eles leram, às vezes rasa, e sai falando isso para todo mundo. Primeiro, nós não somos todos iguais. Nós temos a nossa identidade. Então, assim, querer fazer a mesma coisa com todo mundo não é legal. Eu acho bacana todo mundo, desde sempre, estudar, se informar, principalmente sobre nutrição, porque você não pode ir no nutricionista todo dia, nem todo mês, né? A menos que você esteja fazendo um acompanhamento de uma doença e você precisa reverter. Mas, normalmente, tem pessoas que nunca foram no nutricionista. Tem pessoas que vão no médico uma vez por mês para fazer o seu monitoramento. Mas você se alimenta todo dia, 3 vezes mínimo por dia. Então, o maior nutricionista de cada um teria que ser quem? Você mesmo. Observando-se, né? Conversando com o seu organismo, conversando com os alimentos, com os produtores locais. Isso é fundamental. Mas saber que o sal é fundamental é importante, porque, como eu falei logo atrás, logo que você fecunda, né, um óvulo com um espermatozoide, ali dentro do óvulo e do espermatozoide já tem uma quantidade enorme de sais. E é esses sais que vão dar a locomoção e toda a dinâmica, porque o sal ele pertence, a qualidade dele é o fogo da digestão. Ou seja, ele te dá a flama da vida. Sem fogo não tem vida. Ele te dá o input, o yang da vida. Então, a criança, quando ela nasce, ela nem precisa muito de sal, mas ela está formando ossos, dentes, músculos, tendões, então ela precisa. Só que a quantidade que ela precisa ou está no leite ou está nas plantas que os pais que sabem alimentar seus filhos, as folhas, né, as raízes, os tubérculos, as sementes, têm muita riqueza de minerais. E o limão junto, né? O limão e outras substâncias, outros alimentos que têm riqueza dessas moléculas de união de reinos, tá? Mas, ao longo da vida, conforme a criança vai se desenvolvendo, eu tenho um capítulo no Crianças Bora Comer que eu vou falando por faixa etária a importância de cada sabor. Então, quando a criança fica de pé, que ela sai do engatinhar, que ela começa a andar, ela passa a ser mais yang. Ou seja, ela já tem condição de escolher para que lugar ela quer ir, o que ela quer pegar, ela não fica tão refém do que vão levar para ela, né? O colo e tudo mais. Nesse momento, a criança precisa mais de sal, porque o sal é o yang da nossa vida. É ele que vai te levar para as ações, para as escolhas, para as concretizações, materializações. Então, uma pessoa que não é polimineralizada, ela é desvitalizada, ela é desanimada, ela não consegue vibrar no yin e no yang, que é tão importante no taoísmo. Então, tem momento que nós temos que estar bem quietinhos, acolhendo, recebendo, escutando, né, para registrar muita informação. Isso seja a criança, seja o adolescente, seja o adulto, seja o idoso. É uma dinâmica importante, o yin e yang. E ter essa resiliência, essa paciência, né, de escutar, de aprender, de estar ali, né, registrando coisas para se planificar, para depois transbordar. Mas o yang é super importante, porque quem se enche de conhecimento e não transborda, não tem sabedoria, né? Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, o sal, ele vai te dar essa condição polimineral, de ânima, de vitalização, de neurologicamente ser uma pessoa muito articulada com as suas múltiplas inteligências. Quem vai fazer essas nossas múltiplas inteligências acontecer no nosso cérebro, são os minerais.
Lógico que depois começam os hormônios, começam as enzimas, mas antes disso eu preciso dos minerais e da água que vai transportar. Então, não se iludam, vocês sejam pessoas simplesmente, né, pais, parentes, pessoas que têm outras profissões, ou profissionais da saúde, ou mesmo educadores, não se iludam, nós precisamos do sal sim. Muitas vezes não é o sal de forma direta, mas, como eu disse, você tem uma rama de beterraba, você bate, põe o limão, você já consegue, através da acidez do limão, captar, assimilar 70%, 80% dos minerais que estão naquela rama. Não sei se vocês sabem, mas se você tem uma beterraba e uma rama de beterraba, aqui na rama tem muito mais minerais do que na própria beterraba. Então, o que nós fazemos? Jogamos fora as ramas. As pessoas falam, essa mulher tem cara de madame, mas ela está catando folha que a gente vai jogar fora? Yes, cato mesmo. Cato, dou, transformo, faço pesto. Ali está a riqueza. Orgânico, gente. Uma rama de cenoura orgânica, as folhas da couve-flor, as folhas do repolho, aquelas mais externas, pelo amor de Deus. As folhas do repolho mais externas, elas são muito importantes para nós chegarmos na doçura do coração. Vocês sabiam que a doçura do coração a gente não aceita pelo sabor doce? Vocês sabiam? Isso é medicina tradicional chinesa e medicina ayurvédica na fonte. Está lá no meu livro. Eu sou especialista em boca. Adoro falar. Na yoga tem os mantras, né? Tem as respirações e tal. Cara, ali tem uma ciência incrível trabalhando com a boca. Tudo nosso começa na boca. Aqui na cabeça, os cognitivos. Mas, enfim, a doçura do coração, ela não acontece com doce. Ela acontece através do sabor amargo. E eu estou falando isso por causa da folha do repolho, né? Mas as folhas, eu sou apaixonada por folhas, principalmente as punk, porque elas têm todos os sabores. Algumas são gritantemente mais picantes, outras gritantemente mais amargas, outras gritantemente mais doces, outras mais salgadas, mas todas têm todos os sabores, inclusive o adstringente. E aí, cara, é muito louco, porque por essas medicinas que eu estudo, que eu amo, porque são as mais antigas, então, e são muito empíricas, são muito aplicadas, né? Porque eles aprenderam tudo isso quando não tinha ressonância magnética, ultrassom, né? Não tinha nada disso, era só observação. E aí, o que acontece? Para você chegar no coração, na misericórdia, né? No amor, na compaixão, no perdão, enfim, perdão você, não estou nem falando perdão ao outro, perdão a você e tal, você tem que passar pelo fígado. Fígado é o lugar das não virtudes, né? É a caixa de Pandora do ser humano. É ali que estão as não virtudes, a ruminância, a impotência, sabe? Várias emoções muito destrutivas e muito descontroladas. Então, como que você sai desse lugar? O fígado é um lugar de libertação. É muito louco, né? Que o lugar onde estão as não virtudes é por ele, e somente por ele que eu vou chegar no coração. Gente, eu fico emocionada de saber isso. Porque desde criança eu amava comer jiló, comer berinjela. As pessoas ficavam assim, essa mulher é louca. Mulher não, essa criança. Mas eu tinha muita dificuldade para chegar no meu coração. Muita. E era o meu organismo que buscava isso. Então, para você chegar no coração, você tem que passar pelo sistema hepático. E a única forma de você tirar a ruminância, a procrastinação e todas as não virtudes do fígado é pelo sabor amargo e pelo sabor ácido. Porque o ácido cítrico, o ácido málico, eles são aqueles que fazem os reinos se integrarem. E, muitas vezes, as dificuldades emocionais e psicológicas também se integram. Eles dissolvem as barreiras, né? Olha que mágico isso. Você não vai curar a sua dor de cotovelo, a sua raiva daquela pessoa que fez alguma coisa que você não gostou, comendo açúcar. Eu não estou nem falando de doce, mas não vai ser comendo açúcar. Você vai ter que ir... Lógico, você pode comer o doce, porque o doce te estrutura para crescer. Mas para você chegar na compaixão, na misericórdia, no perdão, na libertação, você tem que passar pelo amargo. E olha que lindo, porque
O sal de magnésio é amargo. Quem já tomou sal de magnésio sabe. Então, gente, era isso que eu queria contar para vocês. Você quer fazer uma pergunta? Sim. Você comentou do choran, né? Choran. Tem essa receita nesse daqui do livro da desintoxicação? Isso, tem. Né? Pronto. Tem. Ele tem principalmente no do limão, porque é uma receita bem... O limão, ele é uma... Assim, as pessoas não sabem, né? Mas o limão é uma fruta solar e sagrada. É uma fruta porque tem frutose. Mas é tanto ácido cítrico que você tem dificuldade para acessar a frutose. O único jeito de você acessar a frutose é você pingando o limão na língua e fechando os olhos. Você fecha os olhos e deixa a papila ir acessando, e você vai sentir a doçura. Por isso que o sais se chama doce limão. Joia. Aí, com relação, eu escutei falar, uma nutricionista, ela comentou com relação ao sal, junto com outras ervas, né? Com salsa, salsinha, manjericão, orégano. Faz bem, não faz? O que é que você acha? Fica um sal nutritivo? Muito. Né? Então é positivo. Existe aí algumas pessoas ensinando a fazer fitossal, né, de forma assim, pega o sal grosso, mistura com erva tal, bate e faz o fitossal. É uma forma. Mas a forma que, aliás, todo mundo que se cadastrou vai ganhar é um e-book que eu ensino a fazer os fitossais. Então, assim, para mim, tudo tem sentido se for alquímico. Então, quando eu faço um fitossal, eu pego, por exemplo, eu vou fazer um fitossal de aipo, que é um fitossal que eu amo de paixão, de cebola roxa, de beterraba ou de cenoura com abóbora. Enfim, existem vários fitossais. Fito quer dizer ervas, plantas, né? Mas que são ricos em ativos. Então, eu pego aquela planta, no caso, eu acabei de desenvolver o de cavalinha, que tem muito silício, que vira cálcio dentro do nosso organismo. Então, eu pego aquela planta, digamos, eu trituro, ralo mesmo o salsão com folha, com tudo, coloco o sal, coloco o suco do limão, e aí eu ponho para desidratar a 42 graus. O que acontece? O limão reage com o sal, reage com o cluster de sais que tem no salsão, ou na beterraba, ou na cenoura com rama. Tanto o sal como o limão vão reagir com todos os minerais que também estão naquela planta. E aí você vai ter uma alquimia. No final, você não tem sal, você não tem salsão, você não tem limão. Você tem um fitossal, que é medicinal. Aliás, eu trouxe alguns para vocês. Eu estou apaixonada por fazer isso, porque eles conversam comigo. O da cavalinha, por exemplo, o de alecrim também, eles falam, faz esse sal comigo. Porque as pessoas pensam que alecrim aumenta a pressão. Não aumenta a pressão. O que aumenta a pressão é o óleo essencial do alecrim, é o isolado. O alecrim ele tem inúmeros benefícios para a saúde humana. Aliás, as especiarias são as plantas mais especiais para ajudar o ser humano nas suas inflamações, nas suas oxidações, nas suas dificuldades de saúde, sabe? Então, um fitossal é uma forma de você consumir um sal de verdade, que já tem ali o elo dos reinos, que é o limão, e ainda por cima os fitos. Aqui vende esse sal. E onde é que a gente pode ficar comprando depois? No site. Só no site? No site, isso. Porque essa é a última coisa que eu queria falar, foi bom você ter falado, Ivana, porque assim... Ivonara. Ivonara, isso. Olha só, existe uma lei no Brasil que todo sal tem que ser iodado. É uma lei. Tá? Não é só no Brasil, existem em vários lugares. Dizem que por colocar iodo no sal, aqui no Brasil, eles acabaram com um bócio. Mentira. Nosso povo vive um bócio subclínico sem precedentes. Porque, inclusive, nós vivemos numa sociedade moderna que tem muito cloro, bromo, né? E outros halogênios, flúor, que tiram o iodo do lugar que ele tem que estar, formam tiroxinas que não são tiroxinas, são tóxicas. Então, nós vivemos uma história, né, uma crise do iodo, e não é no sal que você vai resolver, porque tem gente que não consome sal, porque é proibido de consumir, tem gente que consome pouco, tem gente que consome muito, e o iodo que eles colocam lá não é o iodo biodisponível. E existe uma lei da Anvisa que salineiros não podem fornecer sal sem estar iodado. E é curioso, porque o sal rosa do Himalaia vendia a rodo sem estar iodado.
Aí pegaram tanto no pé que eles iodam lá no porto de Paranaguá, numa caixa do navio. Vê se pode, já é um processo complexo, misturar sólido com líquido, num tanque de navio. Me engana que eu gosto. Mas, enfim, existe essa lei. E essa lei está furada. Porque nós temos bócio subclínico. Quem fala isso é o professor Gabriel de Carvalho. E é verdade. As pessoas têm e nem sabem que têm. Então, é muito importante que vocês saibam que vocês estão aqui do lado de Mossoró e não conseguem comprar esse sal. Não é, Brenda? Porque, sabe, você tem que fazer um jogo para conseguir esse sal. Eu já tentei, gente, juro para vocês que eu já tentei, porque eu não quero ficar vendendo sal. Não é esse o meu ofício. O meu ofício é estudar. Eu tenho sede de conhecimento para transbordar. Esse é o talento que eu trouxe aqui para a Terra. Eu adoro estudar, tenho uma equipe técnica maravilhosa. É isso, e escrevo, né? Então, não é esse meu ofício, vender sal. Mas eu estou presa numa saia justa, porque eu já me ofereci inúmeras vezes para ir com eles lá para Brasília e resolver esse imbróglio. Mas eu não sei, é um problema das salineiras, é um problema de Brasília, é um problema do Lava Jato do Sal. Eu não sei qual é a saída, gente. Eu sinto muito dizer, eu não sei qual é a saída. Mas enquanto não temos saída... Vamos comprar pelo site. Pelo site, isso. É isso aí. Gente, é isso. Prazer enorme de ter estado aqui com vocês. Valeu a pena. Gostei muito. E espero que vocês continuem pensando sobre o assunto e procurem uma alimentação mais rejuvenescedora e regenerativa. Arro!